Romanos capítulo 8, de 1 a 4, dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queira o nosso Deus nos iluminar e nos guiar na compreensão da sua palavra. Queridos irmãos, esses versículos introduzem o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, onde ele vai descrever a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Ou então nós poderíamos dizer, onde ele vai descrever a vida cristã normal. Esse é um dos capítulos mais queridos da carta aos Romanos, porque fala de como o Espírito Santo atua na nossa vida, nos guia, nos fortalece, nos enche de esperança e de conforto no meio de todas as tribulações que nós temos, especialmente como ele nos dá força para vencermos o pecado e viver uma vida de vitória. Aqui nesses versículos iniciais, o apóstolo Paulo estabelece a verdade que vai ser a base de tudo o que ele vai dizer em seguida, ou seja, de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é a partir dessa declaração, desse fato, que então o Espírito de Deus vem atuar em nós e agir em nós de maneira eficaz. O que Paulo faz aqui nessa passagem é, primeiro, declarar esse fato de que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, isso está no verso 1. Em seguida, ele dá a razão pela qual não há mais nenhuma condenação para nós, essa razão está no verso 2, e é que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do Espírito da morte. No verso 3, ele fala como, ou a maneira pela qual Deus, pelo Espírito Santo, nos livra da lei do pecado e da morte, que é condenando na carne de Jesus Cristo o nosso pecado, e com isso abolindo a condenação. E no verso 4, ele diz com que propósito Deus fez tudo isso, que é para que o preceito da lei se cumpra em nós. O meu objetivo na exposição desses versículos é mais uma vez colocar diante de vocês com muita clareza o Evangelho de Jesus Cristo e todas as implicações práticas que esse Evangelho traz, para que nós nos alegremos no Senhor, para que nós nos regozijemos diante da graça de Deus que nos foi dada, para que nós tenhamos esperança aqui nesse mundo. Vamos então para a primeira parte, que é a declaração que Paulo faz no verso 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguns pontos aqui dessa declaração. A primeira delas é que ela é para os que estão em Cristo Jesus. É uma declaração maravilhosa, não há mais condenação. Mas só que essa verdade se aplica aos que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos dizer isso a respeito do mundo, porque há uma condenação de Deus sobre o mundo, há uma condenação justa de Deus sobre os pecadores, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, para estes não há mais condenação. Portanto, é importante saber quem são estes que estão em Cristo Jesus, para os quais não há mais condenação. Esses que estão em Cristo Jesus são aqueles mencionados por Paulo no capítulo 1 e no capítulo 2, pecadores entre os gentios e judeus, que foram justificados pela fé em Cristo, conforme o capítulo 3, e que, à semelhança de Davi e de Abraão, capítulo 4, andam nas pisadas da fé que Abraão teve, e que receberam, mediante a fé em Jesus, o perdão de pecados, como ele explicou no capítulo 5. São esses que, pelo Espírito de Deus, são libertos do domínio e da escravidão do pecado, capítulo 6, e que não estão mais debaixo do domínio da lei, capítulo 7. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus é o resumo de tudo o que ele falou desde o capítulo 1 até agora. São aqueles que
pela fé em Cristo Jesus, foram perdoados dos seus pecados, foram aceitos por Deus, contra eles não há mais condenação. A condenação aqui é o justo juízo de Deus contra o pecado. E é uma coisa que nós devemos temer se não estamos em Cristo Jesus. Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o juiz de todos os homens, que conhece todas as coisas, que é todo-poderoso, Ele tem na sua mão o poder de nos fazer eternamente infelizes em sofrimentos indizíveis no inferno, com justiça por conta dos nossos pecados. Essa é a condenação que paira sobre a raça humana. Aqui nesse mundo, já começa a sentir a ira de Deus e depois da morte, enfrenta essa ira de maneira mais profunda nos sofrimentos indizíveis, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Pois bem, essa condenação, ela não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não é tratado por Deus mais como um pecador e, portanto, não receberá mais o castigo que os pecadores merecem. Essa é a boa notícia do Evangelho, essa é a declaração que abre o capítulo 8. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção que uma pessoa pode querer aqui nesse mundo. Saber ou ir dormir à noite sabendo que já não paira nenhuma condenação do Todo-Poderoso contra ele. E que ele foi aceito pelo Todo-Poderoso, que é filho do Deus Altíssimo e que nenhum mal, nenhum castigo chegará até ele, porque já não há, Deus já não tem mais nada contra essa pessoa. Pessoas há que dariam qualquer fortuna ou fariam qualquer coisa para poder ter esse privilégio, embora o mesmo seja oferecido gratuitamente por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Note ainda que Paulo diz aqui, ele começa a passagem dizendo, agora, pois. Eu quero ver essas duas palavrinhas com você. Quando ele diz agora, ele está fazendo um contraste com a situação atual do crente em Jesus com o que era a sua situação antes. A situação antes está descrita aqui no capítulo 7. O capítulo 7 descreve a situação do homem debaixo da lei de Deus, condenado por essa lei, se vendo incapaz de obedecê-la, incapaz de fazer o bem que aquela lei determina, fazendo o mal que essa lei proíbe, impotente para realizar o menor dos seus requerimentos, tendo prazer nessa lei, mas ao mesmo tempo fazendo aquilo que odeia. Esse é o estado do homem antes. Mas agora que ele está em Cristo Jesus, essa condenação não existe mais. O agora, então, introduz o estado do crente diante de Deus. Antes, ele estava debaixo da lei, gemendo debaixo dos seus requerimentos, impotente para cumprir, condenado pelas suas falhas, pecados e omissões, mas agora já não há mais nenhuma condenação. O pois, no início do verso 1, agora, pois, aponta para a causa. Esse pois aí aponta para o verso 25. Veja que no verso 24 do capítulo 7, aquele homem debaixo da lei, gemendo debaixo da lei, ele grita, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai me livrar dessa condenação que eu vivo, me sentindo culpado e levado à morte por conta dos meus pecados? Quem me livrará? Porque eu sei que eu não consigo me livrar dessa condenação. Aí Paulo, no verso 25, sopra no ouvido dele, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora então no verso 1 ele diz, agora, pois, por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor, não tem mais essa condenação que o homem desventurado grita no verso 24, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta é Jesus Cristo. Agora, pois, por conta do que Cristo fez por mim, já não há mais nenhuma condenação de Deus sobre mim. Então essa é a declaração que nós temos diante de nós e que é um resumo do Evangelho e que são de fato boas novas para pecadores como nós. No verso 2, o apóstolo Paulo explica por que é que não há mais nenhuma condenação para nós. Ele já havia dito que é por conta de Cristo Jesus.
Mas agora, no verso 2, ele expande esse pensamento. No verso 1, já não há condenação. Verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui a palavra lei, ela tem que ser entendida não como a lei de Moisés, mas como norma, como um princípio, como uma regra. E Paulo fala de duas delas. Vamos começar com o que ele chama de a lei do pecado e da morte, que está no final do verso 2. Ou seja, Deus estabeleceu uma regra, uma norma que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Quem quebrar a minha lei será condenado à morte física, espiritual e eterna, sofrendo eternamente no inferno. Essa é a lei do pecado e da morte, essa é a norma, essa é a regra. Quem pecou será condenado à morte física, espiritual e eterna, sem fim. Essa é a lei do pecado e da morte. Essa é a lei debaixo da qual toda a raça humana está sujeita, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Essa é a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, no verso 2, é a outra lei que Deus estabeleceu, é a outra norma e a outra regra. O que Deus determinou foi isso, que mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo aplica, imputa, transfere àqueles que são de Deus os méritos de Jesus Cristo, de modo que essa pessoa tem vida. Essa é a outra lei. E essa lei do Espírito que concede vida em Cristo Jesus, ela me livra da primeira lei, que é a lei do pecado e da morte. Ou seja, o Espírito de Deus, aplicando os benefícios da morte de Cristo na cruz, ele me liberta do poder dessa lei que Deus estabeleceu, que eu mereço morrer por conta dos meus pecados. O Espírito Santo, ao aplicar na minha vida o que Cristo fez na cruz, ele me liberta dessa lei. Como Paulo diz aqui, note que ele coloca isso no passado. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse livrou está no nosso passado, está no passado distante, se refere ao primeiro momento, há 2000 anos atrás, quando Deus levou seu Filho Jesus Cristo à cruz em meu lugar, para pagar a culpa do meu pecado, e num passado mais recente, quando o Espírito Santo aplicou isso na minha vida. Ou colocando em termos cronológicos pessoais para ajudar. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por Augustus Nicodemos. Não era nem nascido ainda. Não era mesmo, há 2000 anos atrás. Sou velho, mas não tanto. Ele morreu efetivamente por mim. Ele levou sobre si, no seu corpo, no madeiro, todas as minhas iniquidades e as minhas transgressões. Há 37 anos passados, o Espírito de Deus me chamou e aplicou na minha vida aquilo que Cristo fez há 2000 anos por mim. Eu nasci de novo, recebi vida, fui perdoado, regenerado, justificado, feito filho de Deus e me vi livre da lei do pecado e da morte. Agora eu sei que eu não mais serei morto, posto à morte eterna no inferno por conta dos meus pecados. Porque essa lei, essa norma, essa determinação de Deus, que o Espírito Santo, pela aplicação dos méritos de Cristo, traz vida a pecadores, isso me livrou das consequências do meu pecado e de enfrentar o sofrimento eterno. É dessa forma, então, que Paulo pode afirmar no verso 1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus determinou que o Espírito Santo aplicasse a vida, aplicasse os méritos de Cristo ao seu povo, dessa forma livrando-as da condenação, que é a mesma coisa da lei do pecado e da morte. Mas como é que Deus pode fazer isso? Com que base Deus pode fazer isso? Capítulo 3 começa com mais um portanto, né? Um porquanto. E Paulo então introduz a explicação. Por que é que o Espírito que dá vida, ele pode libertar pecadores da consequência do seu pecado, que é a morte? Ele explica no verso 3. Porque o que fora impossível à lei,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Essa é uma frase zipada de Paulo, daquelas frases compactadas assim, que ele usou um compressor e tem várias verdades aqui dentro, né? Como é que a gente descompacta o que é que Paulo está dizendo aqui, para podermos entender? Eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, nessa passagem, para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que primeiro lembrar o que ele diz no início do verso, explicar o que ele diz no início do verso 3. Ele diz: o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Ou seja, a lei de Deus, e aqui mais particularmente os 10 mandamentos, ela não podia fazer alguma coisa. O que é que a lei de Deus não podia fazer? Paulo diz aqui, o que era impossível para a lei, Deus fez. Mas então, o que é que a lei não podia fazer que Deus fez? A lei não podia exatamente libertar o pecador. A lei não pode trazer vida. A lei não pode livrar o pecador da escravidão do pecado. Ao contrário, a lei realça o nosso pecado e justifica a nossa morte. Ela é a base da nossa condenação. Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não mentirás, não terás outros deuses diante de mim. A lei não dá vida. Ela cobra obediência, que não existe, que é impossível da parte de pecadores como nós. Então, a lei não pode dar vida, a lei não liberta, a lei não salva, a lei não redime o pecador da lei do pecado e da morte. A lei, é impossível para a lei fazer isso. Mas o problema não é a lei, porque a lei é santa, é justa e boa. O problema é que a lei é espiritual, mas vocês e eu somos carnais. O problema é que a lei é perfeita, mas vocês e eu somos imperfeitos. O problema é que a lei é boa, mas vocês e eu somos gente ruim. Por isso, aí ele diz, aqui no início do verso 3, o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne. A palavra enferma no original grego significa fraca. A lei estava enfraquecida por conta da carne. Que carne é isso aqui? É a carne humana, pecaminosa. É uma figura, é uma metáfora que Paulo usa na carta aos Romanos o tempo todo. A gente vai encontrar isso direto no capítulo 8. Ele usa a palavra carne para se referir à nossa pecaminosidade. A lei adoeceu ou ficou fraca por conta da carne. Ela perdeu o poder de dar vida, exatamente porque a carne está morta mesmo. A lei não tem como trazer de volta. É como se a lei fosse contaminada pela pecaminosidade humana. Ela ficou enferma por conta do nosso pecado. Por isso, a lei não pode salvar. Por isso, erram. Por isso, estão equivocados aqueles que dizem que nós somos salvos pelo cumprimento da lei, pela obediência aos preceitos de Deus, pelos méritos, pelos merecimentos. Toda religião que é baseada num código de ética, ou de moral, ou de moralidade, ou de deveres, os quais, sendo cumpridos, garante a vida eterna, está errado. Porque a lei, ou seja, as exigências e o cumprimento delas, está enferma pela carne, está fraca, ela não consegue salvar o pecador de forma nenhuma. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então, isso que a lei não podia fazer por conta da enfermidade do pecado, Deus então fez, mandando o seu Filho Jesus, que é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz que isso fez Deus, aquilo que era impossível para a lei fazer, isso Deus fez. E como é que ele fez? Ele enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo, o nosso pecado. Esse foi o plano de Deus e o caminho de Deus. Paulo diz que ele mandou o seu próprio filho, não foi o filho de outro, mas o seu próprio filho. Eu penso que Paulo aqui quer destacar o custo disso para Deus. Deus, para resolver o problema, manda o seu filho, manda o seu próprio filho, e esse filho assume uma natureza humana. Cristo era verdadeiramente membro da nossa raça, ele era homem como nós, ele era um ser humano como nós.
ele participou da nossa natureza frágil, da nossa natureza limitada. Ele tinha as necessidades básicas, precisava comer, beber, se alimentar, vestir, repousar, descansar. Estava limitado dentro do corpo e que foi assumido na encarnação no ventre da Virgem Maria. Era vulnerável e sujeito à morte. Ele era um de nós. Ele veio como sendo a carne, entre aspas. Só que Paulo diz aqui que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. É importante a gente lembrar essa palavra semelhança, porque com isso Paulo estava dizendo que a identidade nossa com Cristo é plena, menos num aspecto: ele não tinha pecado, ele não era um pecador, a sua alma não era manchada pela iniquidade, pela desobediência, como a nossa é. Até para que o efeito, o paralelo que Paulo estabelece com Adão, feito no capítulo 5, possa valer. No capítulo 5, Paulo fala de Cristo como sendo o último Adão, como sendo aquele outro Adão que Deus mandou. O primeiro foi feito sem pecado, o segundo também. Até para que o paralelo valha, nós temos que dizer que Cristo não tinha pecado. E esse é o ensino de toda a Bíblia. Ele não conheceu o pecado e foi feito pecado por nós. Nele não há pecado nenhum. Ele é separado dos pecadores. Ele é um ente santo que havia de nascer, está lá no Evangelho de Lucas. Mas Deus o manda como parte da raça humana e o leva à cruz através da traição de Judas, da rejeição dos judeus e do juízo iníquo de Pilatos. E lá na cruz Deus condena o pecado na carne do seu Filho, que é a nossa carne. E é por isso agora que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus pode me livrar da lei do pecado e da morte, porque as demandas da lei de que o pecador morra como castigo pela sua desobediência foi plenamente cumprida na cruz do Calvário, quando Deus manda o seu Filho como um de nós morrer em nosso lugar, e Deus ali condena na carne dele o nosso pecado. Então o verso 3 explica o verso 2, que por sua vez explica o verso 1. O verso 4, então, aponta para o propósito de Deus. Por que Deus fez tudo isso? A resposta de Paulo é: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma expressão que tem tanta coisa dentro dela, que eu não sei nem por onde começar a explicar. O preceito da lei aqui, note que não são os preceitos da lei, mas o preceito da lei, a finalidade da lei, a exigência da lei, a demanda da lei. Paulo diz que Deus fez tudo isso a fim de que essa demanda, ela se cumprisse em nós. Qual é o preceito da lei? A demanda da lei. Por que Deus deu a lei à raça humana? O que a lei expressa? A lei expressa a santidade de Deus, a justiça de Deus, o seu caráter perfeito, justo e bom, e a lei demanda que todas as criaturas se submetam a Deus e obedeçam à sua vontade. Quando os 10 mandamentos dizem o que dizem, eles são uma expressão de quem Deus é. Deus é santo, Deus ama a família, Deus ama a vida, Deus ama a verdade, Deus odeia a mentira. Então, os 10 mandamentos expressam o caráter santo de Deus. O preceito da lei é que Deus deseja que a sua criação seja como Ele é, que faça o que Ele diz, que ande naquilo que o agrada. Mas como é que é possível isso? Como é que o preceito da lei se cumpre em nós? A resposta é o que nós acabamos de ver no verso 3. Em Cristo Jesus, Deus cumpriu plenamente o preceito da lei, ou seja, Cristo foi castigado em nosso lugar, Ele sofreu a penalidade da lei, Ele experimentou a morte em nosso lugar, Ele mesmo havia cumprido essa lei durante o tempo em que andou entre nós aqui em forma humana, de forma que o preceito da lei se cumpriu em nós através do nosso representante Jesus Cristo. Quando Ele estava morrendo naquela cruz, quando Ele estava sendo condenado à morte pelos pecados, Ele estava fazendo isso em nosso lugar. Então, ao cumprir em Jesus o preceito da lei,
isso é transferido a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos imputa a justiça de Cristo, nos imputa os benefícios da morte dele, transfere para nós, para nossa conta, que estava zerada não, estava no vermelho, não é? Deus transfere para nossa conta toda aquela fortuna infinita que Cristo conseguiu na cruz por nós. Por isso o preceito da lei se cumpre em nós. Por que que Deus precisa de um povo em quem o preceito da lei se cumpra? Porque esse é o último, porque agora nós estamos prontos para avançar para o último e perfeito estágio da história da salvação. Tudo começou lá no Éden. Deus criou o primeiro homem, colocou no paraíso, o submeteu a um teste, o homem caiu, precipitou toda a raça humana no pecado. É claro, tudo isso foi exatamente como Deus havia planejado. Precipitou a raça humana toda no pecado. Deus manda o seu Filho que paga o pecado é castigado, a lei é cumprida plenamente em Cristo Jesus. Cristo volta uma segunda vez e ressuscita o seu povo, aqueles que creem nele, e agora, diante de Deus, haverá uma nova raça, tirada da raça humana, que é chamada na Bíblia de um novo homem. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E esse povo novo, ele não poderá mais pecar. No segundo paraíso, que é superior ao primeiro, o pecado não mais poderá entrar. Quando Deus criou o primeiro, o mal era uma possibilidade. O pecado poderia entrar, mas no segundo paraíso, o novo céu e a nova terra, a restauração de toda a criação, o pecado não pode mais entrar. Daí o drama da redenção, toda a história da Bíblia é exatamente isso, é Deus preparando tudo para que no final, novos céus e nova terra, com a humanidade redimida, onde seres morais que voluntariamente estão com Deus e em cujo coração não pode mais entrar o pecado. Por isso era preciso todo esse processo doloroso, em que Deus mostre a sua justiça na condenação de pecadores, mandando-os ao inferno pelo pecado que eles cometeram e de maneira justa condenando-os, e Deus mostre a sua misericórdia salvando aqueles que Ele quis através da obra completa do seu Filho Jesus. Esse é o plano, para que a lei, o preceito de Deus, da lei de Deus se cumprisse em nós. E o nós aqui, vocês já viram que o segredo todo é a gente ser parte do nós, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Quando Paulo diz nós, ele diz ele e aqueles a quem ele está escrevendo a carta, aos cristãos de Roma, que ele define dizendo que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Cristo fez na cruz se aplica somente aos que agora não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que se você parar de andar na carne pelo seu esforço pessoal e você então se esforçar para andar no Espírito, então mais nenhuma condenação virá para você. Não. O que ele está descrevendo aqui é simplesmente o estado da pessoa diante de Deus e não a experiência na vida diária. Experiência na vida diária ele vai descrever a partir do verso 5. Mas o que ele está dizendo é que Deus fez tudo isso para um povo que, como resultado da obra de Cristo, eles não estão mais na carne, como aquele homem do capítulo 7. O contraste é com o capítulo 7. No capítulo 7 o homem está dizendo, eu sou carnal, vejo na minha carne não habita mal, bem nenhum, a minha carne luta contra mim, estou escravo da carne. Não é isso o grito do homem no capítulo 7? Mas agora, em Cristo Jesus, não estamos mais na carne, mas no Espírito. É outro status diante de Deus. Vida no Espírito significa que nós somos perdoados dos nossos pecados, que nós somos recebidos por Deus, justificados por Ele, não há mais nenhuma condenação, porque o Espírito de Deus em Cristo Jesus nos aplica todos os benefícios. Por isso, o preceito da lei se cumpre em nós, nós somos livres da condenação, não há mais nada que Deus tenha contra nós. Esse é o resumo do Evangelho que está diante de nós. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós, queridos. O que é que isso tudo tem a ver comigo? Pode parecer teologia, mas toda teologia tem uma finalidade prática. Se você entendeu bem essa verdade e você se apropriar dela como filho de Deus, olhe os efeitos que isso vai trazer. Primeiro, certeza de salvação.
Existe uma alegria maior do que essa? Você ter certeza de que não há mais nenhuma condenação do Todo-Poderoso contra você? Que apesar de você ser o que é, de você fazer o que você faz, Deus não vai mais lhe tratar como pecador, nem vai condenar você pelos seus pecados ao sofrimento eterno. Alegria de saber que Deus me aceitou apesar de que eu sou, e que Ele não tem mais contra mim absolutamente nada que me condene. Certeza de salvação. Segunda coisa, prática disso aqui, você aprender a se perdoar. Tem muita gente que cai em pecado, pede perdão a Deus, se arrepende genuinamente, pediu perdão a Deus, e a Bíblia garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas essa pessoa não se perdoa, ela continua se condenando, e porque ela se condena, ela vai condenar o marido, e porque ela se condena, vai condenar a esposa, vai condenar os filhos, vai condenar os pais, vai condenar os vizinhos. Você já conviveu com gente que condena todo mundo? Existe um problema com essa pessoa, é que ela se condena a si mesma, ela não compreendeu o Evangelho se ela é cristã, ela não compreendeu o Evangelho. O privilégio de você viver com uma consciência em paz diante de Deus, não porque você é reto, porque você não é, você é um pecador, e essa justificação não transforma você num santo, mas muda a maneira como Deus lhe trata. Você continua sendo um pecador, só que agora um pecador que foi livre das consequências do seu pecado, não por nada que você fez ou mereceu, mas por conta de Deus que enviou o seu próprio Filho para na carne dele castigar o seu pecado. Então pare de condenar os outros, aceite o perdão de Deus na sua vida. Aceita o perdão de Deus na sua vida. Preciso dizer aqui ainda, em termos de consequência prática, que eu não conheço uma doutrina que mais estimule as pessoas a viver uma vida santa do que essa. Porque a princípio pode parecer o contrário. Se você sabe que você está perdoado de todos os seus pecados e que não há mais condenação da parte de Deus contra você, a primeira tendência, você pode pensar, é que essa pessoa então vai usar isso como uma capa para continuar vivendo o pecado. Continuar transando com o namorado, ter um caso fora do casamento, ver pornografia, ser desonesto nos negócios, falar mal dos outros, ser um mentiroso. Não, ao contrário. Saber isso, que você foi perdoado graciosamente por Deus, que Deus lhe libertou da lei do pecado e da morte, e que Ele castigou o seu pecado na carne de outro, Jesus Cristo, isso vai, na verdade, despertar em você um amor e uma gratidão a Deus, indizíveis, inexplicáveis, a ponto de você dizer: meu Deus, a coisa que eu mais quero na minha vida é te agradar e fazer a tua vontade. Quando você pecar, você vai corar de vergonha, você vai dizer a Deus: meu Deus, eu não entendo como eu fiz isso. Como é que eu pude fazer isso depois de tudo que o Senhor fez por mim? Eu ainda insisto em fazer essas coisas pelas quais o meu Redentor morreu. Faz toda a diferença na vida do crente. O crente verdadeiro, ele diante dessa doutrina, ele se enche de anseios de santidade e de servir a Deus. E de alegria na presença de Deus. Ele quer ser reto, ele quer ser santo, ele quer viver em paz com todos os homens, ele quer praticar o bem, não para ganhar alguma coisa, mas porque ele já ganhou. Porque ele já recebeu, e ele quer viver dessa maneira. Queira Deus nessa noite aplicar, querido, essa palavra no seu coração, e que você possa sair daqui hoje à noite, se regozijando nessa grande salvação. Talvez você diga assim: pastor, eu sou um pecador inveterado, eu sou um pecador que eu já perdi as esperanças em mim mesmo. E eu vou dizer para você: amém, que bom, porque você então chegou no ponto em que você pode entender que não é pela sua justiça, mas é mediante a justiça de outro, não é pelo seu poder, mas pelo poder de outro. Vocês notam que todas as ações descritas aqui são ações atribuídas a Deus.
Não tem mais condenação porque Deus estabeleceu uma lei de liberdade que nos livra da condenação. Não há mais condenação porque Deus enviou o seu Filho. Não há mais condenação porque Deus fez o que era impossível para a lei. Não há mais condenação porque Deus condenou na carne o pecado. Não há mais condenação porque Deus fez com que o preceito da lei se cumprisse em mim. A salvação do começo ao fim é obra de Deus, não é obra sua. Por isso não há nada que nessa noite impeça você de reconhecido que você é um pecador, que merece essa lei do pecado e da morte, que merece ser condenado. Você pode chegar para esse Deus nessa noite em oração mediante Jesus e dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Não é você que tem que dar uma chance a Deus, mas Deus tem que dar uma chance para você, não é? É você que tem que vir para Ele. Às vezes eu ouço pregadores dizendo assim: dá uma chance para Deus, gente. Levanta a mão, aceita Jesus, Deus está lá esperando você. Não, querido, é o contrário. É o contrário. É você que tem que chegar para Ele e dizer: tem perdão para mim? Será que o Senhor pode ter misericórdia desse pecador indigno? Será que o Senhor me aceita em Cristo Jesus? E se você vier com o coração quebrantado e arrependido, eu lhe digo aquilo que Jesus Cristo disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o mandarei embora. Que essa verdade seja realidade na sua vida nessa noite. Amém. Oremos. Ó Deus, nós te damos graças por tão grande evangelho, por esta salvação gratuita e majestosa, que transforma pecadores indignos como eu e como aqueles que me ouvem, em santos, purificados, justificados diante de Ti. Te damos graças porque Teu Filho sofreu na carne a morte em nosso lugar. Te damos graças pelo Espírito que aplica os benefícios daquela morte a nós. Eu oro pelos que estão aqui essa noite e que ainda não compreenderam o Evangelho, que possam se curvar diante de tanta graça, misericórdia e amor que o Senhor nos revela na Escritura. Em nome de Jesus. Amém.